Seja bem-vindo ao nosso canal. Estamos iniciando mais uma aula de matemática. Meu nome é Léo Garcia. Hoje o conteúdo abordado será do segundo ano do ensino médio. Faremos uma correção de uma atividade que eu passei para os meus alunos sobre funções trigonométricas. No final da aula, se você tiver gostado, deixe o seu gostei, faça seus comentários para que nós possamos aperfeiçoar o processo, o ensino-aprendizagem e obtermos uma educação de qualidade. Então, se tu é meu aluno, se não é meu aluno, vem comigo, porque a aula vai começar agora. Então, gente, como eu falei para vocês, nós iremos fazer uma correção de uma atividade sobre as funções trigonométricas. Aqui nós temos o ciclo trigonométrico, tá certo? Seno no eixo Y, cosseno no eixo X, tangente não iremos falar agora, a tabela com os ângulos notáveis, seno, cosseno e tangente, dos ângulos de 30, 45 e 60 e seus respectivos valores em radiano. Nós não vamos nos deter a esses comentários, porque já foram explicados nas aulas presenciais e nas outras aulas, nas outras videoaulas. Então, se você tiver dúvida, você volta aqui e dá uma conferida, tá certo? Aqui são os ângulos de 0, 90, 180, 270, 360, seus respectivos valores em radiano, seno, cosseno e tangente. Se tiver alguma dúvida, volta aqui e confere. Então, aqui é só para um exercíciozinho de fixação, né? O valor do seno de 30, na realidade, é 1/2. O seno de π sobre 6, se você tiver dúvida, é só você transformar em graus, tá certo? Faz o método facinho, facinho, facinho. Substitui o π por 180, divide por 6, que vai dar 30. Então, também é 1 sobre 2. Cosseno de 45, raiz quadrada de 2 sobre 2. Cosseno de π sobre 4, do mesmo jeito, substitui o π por 180, divide por 4, vai dar 45, então é o mesmo valor. Raiz quadrada de 2 sobre 2. Já o cosseno de 120, vamos observar aqui, ó, cosseno de 120. 120 graus está no segundo quadrante, tá certo? Esse arco de 120 graus, ele é simétrico ao arco de 60 graus. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que esse arco é 60 e esse arco aqui, ó, daqui até o 180 também é 60. Então, se você considerar a circunferência todinha, que é 180, subtrair esse arco de 60, vai dar 120 graus, que é o que nós vamos fazer, tá bom? Então, nós vamos pegar apenas, substituir aqui, ó, o alfa, tá certo? Esse alfa e esse alfa pelo ângulo considerado, que é 120. E o restante você repete, né? Então, você tem 120 menos o cosseno de 180 menos 120. Você pode perguntar, por que aqui é menos? Bem, aqui é menos porque no segundo quadrante, que são os arcos compreendidos entre 90 e 180, o cosseno, na realidade, é eixo x. Então, você vai vir em linha reta, vai tocar o x, vai tocar na parte negativa do x. Então, por isso que ele é negativo. Então, 180 menos 120 dá 60. Ou seja, o cosseno de 120 é igual a menos o cosseno de 60. E o cosseno de 60 a gente sabe que é 1 sobre 2, 1/2. Como ele é negativo, fica menos 1/2. Tá bom? Dando continuidade à nossa aula, qual seria o cosseno de 3π sobre 2. Então, vendo aqui o ciclo trigonométrico, ó, 3π sobre 2 está bem aqui. Então, se eu quero cosseno, eu vou seguir em linha reta até tocar o eixo x, vou tocar no zero, então cosseno de 3π sobre 2 é zero. Qual seria o seno de 7π sobre 4? Se você tiver dúvida, você pega o π, 180, divide por 4, dá 45, multiplica por 7, dá 315. Ou seja, 7π sobre 4 corresponde a 315 graus. Vamos observar aqui algumas coisas, tá certo?
veja que aqui eu tenho um arco de 45 graus e aqui eu também tenho um arco de 45 graus. Qual a diferença? É que no sentido anti-horário, o 45 aqui é positivo, no sentido horário, o 45 aqui é negativo. A circunferência todinha é 360 graus. Então, se você pega 360 e subtrai de 45, você vai obter 315, que é o nosso arco de 7π sobre 4, tá certo? Então, é o que nós vamos fazer aqui. Então, veja que os arcos compreendidos entre 0 e 90 graus, primeiro quadrante, se você quer o seno, então você vai ter valores positivos, que é do eixo y, do 0 para cima. Os arcos compreendidos no quarto quadrante, que é de 270 a 360 graus, se você quer o seno, ele vai estar na parte negativa do eixo y, então ele vai ser negativo, por isso que ele aqui é negativo. Substituindo esse alfa e esse alfa pelo valor do arco que você tem, tá certo? 7π sobre 4, então você vai ter, ó, seno de 7π sobre 4 menos o seno de 2π. Por que 2π? Porque a circunferência todinha em radiano é 2π, certo? Menos 7π sobre 4. Aí eu coloquei um aqui embaixo para fins didáticos, para você entender o processo que vai acontecer agora. Nós temos aqui duas frações, uma subtração de duas frações dentro do parênteses, então vamos resolver o que está dentro do parênteses, tá certo? Resolvendo, o que a gente vai fazer? Vai repetir todo esse processo aqui, né? Seno de 7π sobre 4 igual a menos o seno, e resolve está dentro do parênteses. Resolvendo o que está dentro do parênteses, então você tem 1 e 4 no denominador. Então, você vai tirar o MMC, que é o mínimo múltiplo comum de 1 e 4, que vai ser 4. Então, você vai pegar 4, dividir por 1, que vai dar 4. Multiplicar por 2π, que vai dar 8π. Vai pegar esse 4, dividir por 4, que vai dar 1. Multiplicar por 7π, que vai dar 7π. Repete o sinal de menos. Então, você tem dentro do parêntese duas frações com o mesmo denominador. Dá para deixar em uma fração só? Dá. Então, vamos repetir tudo que está antes do parêntese, tá bom? E o que está dentro do parêntese, o que nós vamos fazer? Vamos repetir o denominador, está aqui o 4, e pegar 8π, subtrair de 7π, que vai dar π. Ou seja, o seno de 7π sobre 4 é igual a menos o seno de π sobre 4. Nós vimos aqui que π sobre 4 é 45. Então, na realidade, o seno de 45 é raiz quadrada de 2 sobre 2. Se é menos, coloco o menos aqui, menos raiz quadrada de 2 sobre 2, tá bom? Então, vamos aqui. Agora, nós vamos fazer essa transformação em graus, tá certo? Em graus, nós vamos substituir esse alfa e esse alfa por 315. E aqui, ó, veja que aqui é o mesmo princípio. Qual a diferença? Que aqui é 360 graus e aqui é 2 radiano, tá certo? 2π radiano, tá bom? Então, substituindo, 315 menos seno de 360 menos 315. Repete tudo que está dentro do parêntese e resolve o que está dentro do parêntese. Fazendo o processo, 360 menos 315 é igual a 45. Repetindo tudo, né? Lógico. Então, seno de 315 é igual ao seno de menos 45. Que na realidade é menos raiz de 2 sobre 2. Tá bom? Então, vamos seguir em frente. Então, nós vamos fazer aqui a redução do segundo quadrante ao primeiro quadrante. Essa redução, nós vamos trabalhar em graus e em radiano, seno e cosseno, tá bom? É preciso fazer essa revisão para que a gente possa realmente chegar na atividade, tá certo? Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui, ó, um arco de 60 graus, primeiro quadrante. Aqui eu tenho um arco de 60 graus, considerando do 180 até essa extremidade, segundo quadrante. Esse 60 aqui é igual a esse 60 aqui. Se você considerar a metade da circunferência todinha, você tem 180. Tira esse pedaço desse arco aqui, então 180 menos 60 vai dar 120. O que é o 120? É quando você sai aqui do zero,
no sentido anti-horário e para aqui, tá certo? Ok? Então, vamos continuar. Como é que nós vamos resolver isso aqui? Muito simples demais, né? Se eu quero o seno, perceba que 120 e 60 graus, eles vão tocar o eixo Y, que é o eixo do seno, no mesmo ponto. Então, o seno de 120 e 60 graus é essa parte amarela aqui. Ou seja, é igual, certo? Então, nós vamos dizer que o seno do arco que está no segundo quadrante, como é que nós vamos encontrar? Vamos pegar o π, se for em radiano, subtrair do valor do arco, certo? Será igual ao seno do arco que está no primeiro quadrante, tá certo? Se for em graus, então você vai pegar o 180, subtrair do 120, vai ser que vai corresponder ao seno de 60, certo? O cosseno, do mesmo jeito, nós temos aqui um arco de 45 e aqui tenho também, considerando dessa extremidade ao 180, 45 graus. Então, o que nós vamos obter? Lembrando que cosseno é eixo x. Então, primeiro quadrante, 45 graus, se você descer em linha reta até o eixo x, você vai ter um valor positivo. Segundo quadrante, se você descer em linha reta até o eixo x, você vai ter um valor negativo, certo? Então, o que é importante nós entendermos é que o cosseno dos arcos do primeiro quadrante, compreendidos entre 0 e 90 graus, eles serão positivos. E o cosseno dos arcos do segundo quadrante, compreendido entre 90 e 180 graus, eles serão negativos. Na resolução algébrica, então você vai ter cosseno do ângulo do π, se for em radiano, menos o ângulo que você tem. Então, que é a metade da circunferência, menos o ângulo que você tem. O que você vai obter? Vai obter esse pedacinho desse arco aqui, que é correspondente ao arco do primeiro quadrante, certo? Se for negativo, lógico, né, gente? Negativo, porque está no segundo quadrante. Se for em graus, então você substitui o π por 180, tá bom? Vamos para a redução do terceiro quadrante. Olha, eu tenho aqui um arco de 30 graus no primeiro quadrante. Eu quero o seno. Então, observe que o seno é eixo Y. Então, o seno no primeiro quadrante vai ser positivo. Eu tenho aqui um arco também de 30 graus no terceiro quadrante, certo? Aqui, 30 graus que eu digo do 180 é essa extremidade, porque do zero até a extremidade, na realidade é 180 mais 30, que vai dar 210, tá bom? No segundo quadrante, no terceiro quadrante. Então, os arcos compreendidos no terceiro quadrante, que está entre 180 e 270 graus, ele vai estar na parte negativa do eixo Y, então eles serão negativos. Como é que você vai obter isso aí? Você vai ter o seno do ângulo, que se ele está no terceiro quadrante, ele é maior do que 180, então vai ser igual a menos, porque vai estar na parte de baixo do eixo Y, o seno do seu ângulo menos 180. O que você vai obter? Você vai obter um valor correspondente ao primeiro quadrante, certo? Cosseno, do mesmo jeito. Lembrando que o eixo X é cosseno. Do zero para frente, valores positivos. Do zero para trás, valores negativos. Então, se você tem o cosseno de um ângulo no terceiro quadrante, tá certo? Então, esse ângulo no terceiro quadrante, você vai obter da mesma forma. Você vai pegar o valor do teu arco, que possivelmente é maior do que 180 e menor do que 270, para estar no terceiro quadrante, e vai subtrair. Subtrair de quanto? Subtrair de π, que corresponde a 180. O que você obtiver vai ser esse pedacinho desse arco aqui, que corresponde a esse arco aqui no primeiro quadrante, certo? Então, aí você vai ter que observar apenas o seguinte, que se você está falando de cosseno, no eixo X, do zero para frente, valores positivos, do zero para trás, valores negativos, tá bom? Então, vamos para o quarto quadrante. Quarto quadrante, eu tenho aqui um arco de 45 graus, tá certo? 45 graus.
E aqui eu tenho o mesmo arco de 45 graus. Qual é a diferença? É que esse arco de 45 ele está no sentido anti-horário, do 0 para cima, então ele é positivo. E esse arco de 45 ele está no sentido horário, do 0 para baixo, então ele é negativo, certo? Então, o que você vai fazer? Se você pegar a volta todinha do ciclo trigonométrico, que é 360 graus, subtrair de 45 vai dar 315. Então, o que você compreende? Nós compreendemos que o seno de 45, que é essa parte aqui do eixo y positiva, ela é o mesmo seno de 315 graus ou menos 45 graus, que é essa parte aqui destacada de amarelo, só que ela vai ser negativa, tá certo? Então, como é que isso vai ficar? Então, você vai ter o seno, vai pegar, se for em radiano, a circunferência todinha, que é o 2π, e subtrair do ângulo que você tem, que é para estar no quarto quadrante. Então, ele vai estar compreendido entre 270, ou 3π sobre 2, a 2π. Se for em graus, você substitui o 2π por 360, certo? Então, o que você precisa compreender? Você precisa compreender que no primeiro quadrante o seno é positivo e no quarto quadrante o seno é negativo. Por isso que ele aqui é negativo. Quando você fizer essa subtração aqui, tá certo? O que você vai obter é esse arco aqui, compreendido o valor do primeiro quadrante, com a diferença que ele vai ser negativo. Cosseno, do mesmo jeito. Então, cosseno, o eixo x, tá certo? O eixo x. Então, um ângulo de 60 positivo e aqui um arco de 60 negativo. Se você pegar 360 subtrair de 60, vai sobrar 300, certo? Que é o que você vai fazer aqui. O ciclo trigonométrico todinho em radiano é 2π, menos o arco que você tem. Quando você fizer essa subtração, o resultado vai ser um arco correspondente ao primeiro quadrante. Agora, observe aqui no ciclo trigonométrico, tá bom? Que observe que esse arco de 60 e esse arco de 300, eles tocam o eixo x no mesmo ponto. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o cosseno, que é eixo x, tem o mesmo valor. Está aqui ele, destacado de amarelo. Então, o cosseno de 60 é o mesmo cosseno de 300 graus. Ou seja, o cosseno de um arco do primeiro quadrante é o mesmo de um arco do quarto quadrante. Ok, gente? Então, feitas essas observações, agora a gente pode começar a resolver a atividade. Então, vamos resolver a atividade é do nosso livro didático, adotado pelos professores da minha escola, na página 39, as questões 1, 4, 5 e 6, todos os itens. Então, vamos lá. Então, fazer um resumão aqui, né? Na redução dos quadrantes. Primeiro quadrante é o seno normal do ângulo e o cosseno normal do ângulo. Segundo quadrante, se você está no segundo quadrante, quer ir para o primeiro, então, se for em graus, 180 menos o ângulo considerado. No caso aqui, alfa. Se for em radiano, π menos o ângulo considerado. Terceiro quadrante. Terceiro quadrante, então, vai ser o quê? Vai ser o ângulo considerado menos o 180, certo? Se for em graus. Aí você vai obter um correspondente ao primeiro quadrante. Se for em radiano, vai ser o ângulo considerado menos π, que você vai obter um correspondente ao primeiro quadrante. Aí você vai tomar o cuidado só de fazer o jogo de sinal. Tá certo, gente? No quarto quadrante, você vai fazer o seguinte, você vai pegar, se for em graus, 360 menos o ângulo considerado, e se for em radiano, 2π, que é a volta completa no ciclo trigonométrico, menos o ângulo considerado. O que você vai obter nessa subtração? Você vai obter um arco correspondente ao primeiro quadrante. Toma cuidado apenas nos sinais do seno e cosseno, certo? Lembrando que seno é eixo y, do 0 para cima é positivo, certo? Então, você vai ter valores do seno, certo? Primeiro e segundo quadrante positivo,
terceiro e quarto quadrante negativo. Cosseno é eixo x, então você vai obter no eixo x cosseno segundo e quarto quadrante segundo e terceiro quadrante negativo, primeiro e quarto quadrante positivo, tá certo? Vamos dar continuidade. Aqui nós temos a primeira questão, que é em que quadrante temos simultaneamente. Então eu estou dando aqui um exemplo, estou dando um ciclo trigonométrico, e aqui eu estou fazendo o jogo de sinais seno e cosseno para a gente visualizar melhor a questão. Então vejamos, eu quero um seno menor do que zero. Se o número é menor do que zero, gente, quer dizer que ele é negativo, né? E um cosseno menor do que zero, também negativo. Então, quando eu tiver um ângulo independente do arco dele, que ele for no seno negativo e no cosseno negativo, qual quadrante que ele vai pertencer, né? Então, vejamos, vamos analisar aqui. Primeiramente, vamos analisar o seno menor do que zero. Onde é que seno é menor do que zero? Aqui, gente, ó, eixo Y, ó, menor do que zero é negativo. Então, terceiro quadrante e quarto quadrante, tá certo? Vamos para o cosseno. Cosseno é eixo X, gente, ó. Onde é que ele é negativo? Segundo quadrante e terceiro quadrante, tá certo? Então, tá aqui ele. Agora, o que você vai observar aqui? Gente, eu não sei se vocês estão captando esse áudio aí, mas é porque já está chovendo, né? E depois da milionésima vez de várias gravações, eu não vou parar a gravação, tá bom? Então, vamos lá. O que nós vamos obter aqui? Nós vamos obter o seno menor do que zero, negativo, e o cosseno negativo. O que eu vou observar? Eu vou observar o que tem de igual ao mesmo tempo nos dois. Qual é a condição que deixa eles iguais? Qual é o quadrante? Então, observe que você tem 3 aqui, terceiro quadrante aqui, terceiro quadrante aqui, né? Opa! Então, a nossa resposta é terceiro quadrante. Então, para que você obtenha um seno negativo e um cosseno negativo ao mesmo tempo, de qualquer que seja o arco, ele tem que estar no terceiro quadrante, tá certo? Vamos para o item B. O item B, eu quero um seno maior do que zero, positivo, ó. Primeiro quadrante, segundo quadrante. Eu quero um cosseno maior do que zero, positivo, ó, cosseno, primeiro quadrante e quarto quadrante. Observe que o primeiro quadrante satisfaz as duas condições, ó, primeiro quadrante e primeiro quadrante, tá certo? Então, a nossa resposta é primeiro quadrante, tá bom? Item C. Item C, eu quero um seno menor do que zero, negativo. Quando é que ele é menor, né? Quando é que ele é negativo? Ó, seno, eixo Y, terceiro quadrante e quarto quadrante. Eu quero um cosseno maior do que zero, eixo X. Quando é que o cosseno é maior do que zero? Quando ele é positivo. Ele é quando? Quando ele está no primeiro quadrante e no quarto quadrante. Então, observe que o quarto quadrante, ele satisfaz as duas condições impostas pela questão. Então, na realidade, a nossa resposta é quarto quadrante, certo? Dando continuidade à nossa correção, eu tenho a quarta questão: use os valores notáveis do seno para calcular a redução ao primeiro quadrante. Então, eu tenho aqui 5π sobre 6. Se você tem dúvida qual é o posicionamento desse arco em radiano no segundo quadrante, substitui o π por 180, divide por 6, que dá 30, multiplica por 5, que vai dar 150, que é o que nós vamos fazer aqui agora, tá bom? Então, vamos pegar a formulazinha da redução do segundo quadrante para o primeiro quadrante. Então, eu vou pegar esse alfa e esse alfa, vou substituir pelo arco considerado, que é 5π sobre 6. Feita a devida substituição, agora, o que eu vou fazer? Eu vou resolver o que está dentro do parêntese. Primeiro,
eu repito tudo que está antes do parêntese. E aqui, ó, aqui eu posso considerar 1, né? Não tem nada, mas eu posso considerar 1 aqui embaixo, porque toda fração indica uma divisão. Então, qualquer número dividido por 1 é igual a ele mesmo. Então, π dividido por 1 é π. Então, vamos lá. 6 dividido por 1 dá 6. 6 vezes π, 6π. 6 dividido por 6 dá 1. 1 vezes 5π, 5π. Denominadores iguais. Então, eu posso deixar isso aqui numa fração só. Novamente, vou repetir o que está dentro. Resolver primeiro o que está dentro da fração. E o que está depois da fração, a gente repete. Denominador igual 6, repete o 6. 6π menos 5π vai dar π. Então, o seno de 5π sobre 6 é igual ao seno de π sobre 6. Que é igual a 30, né? Que é 180 dividido por 6, que dá 30. Então, o seno de 30 é 1 sobre 2, tá bom? Seno de 5π sobre 6 é igual a 1 sobre 2. Dando continuidade ao item B, 4π sobre 3. Se tu tá em dúvida qual é o quadrante, faz isso aí, faz a transformação. Você pega o π, substitui por 180, divide por 3 dá 60, multiplica por 4 dá 240. 240 está no terceiro quadrante, certo? Então, nós vamos fazer uma transformação, uma redução do terceiro quadrante para o primeiro quadrante. Vamos usar essa fórmulazinha aqui que eu já expliquei a vocês. Então, seno de alfa é igual a menos o seno que multiplica alfa menos π. Né? Então, lembrando por quê? Porque o seno do primeiro quadrante é positivo, certo? E o seno do segundo quadrante é negativo. Está destacado aqui o cosseno, mas na realidade nós vamos trabalhar com seno, tá bom? Então, vamos substituir esse alfa e esse alfa por 4π sobre 3. Substituindo, fazendo as devidas substituições, nós vamos ter que resolver primeiro o que está dentro do parênteses, certo? E repetir o resto, tá certo? Então, repete o resto. Aqui considera 1, tira o MMC de 3 e 1, e vai dar 3. Então, 3 dividido por 3 dá 1. 1 vezes 4π, na realidade é 4π. 3 dividido por 1 dá 3. 3 vezes π, na realidade é 3π. Denominadores iguais, repete ainda o que está dentro do parêntese e resolve o que está dentro do parêntese e repete o que está antes do parêntese. Então, resolvendo, repito, 5π, seno de 4π sobre 3 igual a menos o seno. O que foi que aconteceu aqui? Eu repeti o 3, que é o denominador das duas frações de dentro do parêntese, porque eles são iguais, e peguei 4π, subtraí de 3π, que vai dar π, certo? Então, o seno de 4π sobre 3 é igual a menos o seno de π sobre 3, tá certo? Que na realidade vai ser menos raiz quadrada de 3 sobre 2, tá bom? Dando continuidade, seno de 30 graus. Então, 30 graus não, 330 graus. Observe que 330 graus está no terceiro quadrante, ó. Está compreendido entre 270 e 360. Ele tem um correspondente no primeiro quadrante. Só que no primeiro quadrante o seno é positivo e no quarto quadrante o seno é negativo. Fazendo aqui, colocando, então eu vou substituir esse alfa e esse alfa por 330. Então, nós temos seno de 330 é igual a menos o seno de 360 menos 330. Resolve primeiro o que está dentro do parêntese e repete o resto. Repetiu 330, repetiu menos seno, e 360 menos 330 dá 30. Então, quer dizer que o seno de 330 é igual a menos o seno de 30, que é igual a menos o meio, tá certo? Quinta questão. Quinta questão diz assim: use os valores notáveis do cosseno e calcule fazendo a redução ao primeiro quadrante. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos um ângulo, certo? E vamos ver o que a questão vai pedir. A questão está pedindo o cosseno de 5π sobre 6.
5π sobre 6. Tá em dúvida? Substitui o π por 180, divide por 6, que vai dar 30. Multiplica por 5, que vai dar 150. É o que nós vamos fazer aqui. Eu não vou estar sempre repetindo como nós vamos encontrar esse resultado, porque eu já expliquei nos slides anteriores. Tá com dúvida? Volta lá, dá uma observação para a gente não ficar tão repetitivo e a aula não ficar tão longa, tá certo? Então, vou substituir aqui, ó, o alfa pelo arco que eu tenho, que é 5π sobre 6. Feita a devida substituição, então eu tenho o cosseno de 5π sobre 6 é igual a menos o cosseno de π menos 5π sobre 6. Porque ele está aqui no segundo quadrante, tá certo? Então, o que nós vamos fazer? Vamos resolver o que está dentro do parêntese e repetir o que está antes do parêntese. Então, repetir tudo que está antes do parêntese e agora eu vou resolver o que está dentro do parêntese. Aqui eu considero 1, então o MMC de 6 e 1, abaixo do π eu considero 1. Então o MMC de 6 e 1 vai dar 6. O que eu vou fazer? 6 dividido por 1 dá 6. 6 vezes π dá 6π. 6 dividido por 6 vai dar 1. 1 vezes 5π vai dar 5π. Menos. Então, repete o sinal de menos. Novamente, tudo que está antes do parêntese você resolve. Você repete, digo melhor, tudo está antes do parêntese você repete. Para poder resolver primeiro o que está dentro do parêntese. Resolvendo, denominador igual, repete o denominador que é 6. 6π menos 5π vai dar π. Então, você tem cosseno de 5π sobre 6 é igual a menos o cosseno de π sobre 6. Tá certo? E aí, você vai fazer o seguinte. Então, você tem cosseno de 5π sobre 6 é igual a menos raiz quadrada de 3 sobre 2. Agora, no item C, né, gente? No item C, nós temos o cosseno de 2π sobre 3, tá certo? Por que eu saltei o B? Porque o estilo de resolver é o mesmo. Se você pegar o π, substituir por 180, dividir por 3, vai dar 60, vezes 2 dá 120. Então, é segundo quadrante do mesmo jeito, tá certo? Então, é a mesma fórmula, mesmo método. Então, nós vamos apenas substituir o alfa pelo arco considerado, que é 2π sobre 3. Então, você tem aqui cosseno de 2π sobre 3 é igual a menos o cosseno de π menos 2π sobre 3. Repete tudo que está antes do parêntese e resolve primeiro o que está dentro do parêntese. Considera aqui abaixo do π o 1, não vai alterar o resultado. Então, vou tirar o MMC de 1 e 3, que vai dar 3. 3 dividido por 1 dá 3. 3 vezes π vai dar 3π. 3 dividido por 3 vai dar 1. 1 vezes 2π vai dar 2π. Tá certo? Denominadores iguais na fração. Vamos resolver também de novo o que está dentro do parêntese e repetir tudo que está antes do parêntese. Resolvendo, denominador 3 é igual, repete o denominador. 3π menos 2π vai dar π. Então, cosseno de 2π sobre 3 é igual a menos o cosseno de π sobre 3. Que na realidade vai ser menos 1 sobre 2. Tá bom? E agora, nós vamos para o item B. No item B, nós temos o cosseno de 315 graus. 315 graus está aqui, ó, no quarto quadrante. Então, nós vamos fazer uma redução do quarto quadrante para o primeiro quadrante. Então, como é em graus, vamos trabalhar com graus. Substitui o alfa pelo ângulo considerado. Então, eu tenho o cosseno de 315 é igual ao cosseno de 360 menos 315. Veja que aqui, ó, não tem sinal de menos antes do cosseno. Por quê?
Porque o arco do primeiro quadrante e o arco do quarto quadrante, eles tocam o eixo e o eixo X no mesmo ponto. Então, o cosseno vai ser o mesmo valor, tá certo? Resolve o primeiro que está dentro do parênteses e repete o que está antes do parênteses. Então, cosseno de 315 é igual ao cosseno de 360 menos 315 dá 45. E o cosseno de 45 é raiz quadrada de 2 sobre 2. Tá bom? Vamos agora para o item D. Por que eu estou indo para o D? Porque o D também é a mesma questão. É 330 graus, é quarto quadrante, é o mesmo procedimento, né? Então, substitui o alfa. Então, cosseno de 330 é igual ao cosseno de 360, que multiplica o 360 menos 330. Resolve, está dentro do parêntese, aqui, e repete tudo antes do parêntese. Então, eu tenho cosseno de 330 é igual ao cosseno de 360 menos 330 é 30. E o cosseno de 30, raiz quadrada de 3 sobre 2. Item E, cosseno de 5π sobre 4. Se está em dúvida, substitui o π sobre 4 por 180. Divide por 4, que vai dar 45. Multiplica por 5, que vai dar 225. Terceiro quadrante. Então, o terceiro quadrante, ele tem um correspondente no primeiro quadrante. Sempre lembrando que cosseno, né, o primeiro quadrante é positivo, segundo quadrante, terceiro quadrante é negativo. Então, vamos lá. Então, vou substituir o alfa pelo ângulo considerado. Feita a substituição, o cosseno de 5π sobre 4 é igual a menos o cosseno que multiplica 5π sobre 4 menos π. Considera aqui abaixo do π o 1, porque todo número dividido por 1 é igual a ele mesmo, para poder resolver o que está dentro do parênteses. Sempre, gente, isso é o básico da matemática, tá certo? Primeira coisa que você vai resolver o que está dentro do parêntese, né? Então, e o que vem antes? Repete. Então, entre 4 e 1, o MMC, que é o mínimo múltiplo comum, é 4. Então, vou pegar 4 dividido por 4, dá 1. 1 vezes 5π, vai dar 5π. 4 dividido por 1 dá 4. 4 vezes π, vai dar 4π. Aí, dentro do parênteses, eu tenho duas frações iguais que eu vou ter que resolver. E repetir o que está antes. Cosseno de 5π sobre 4 é igual a menos o cosseno. Como é que eu vou fazer? Ó, denominador igual, 4. Então, eu vou pegar 5π menos 4π, vai dar π, tá certo? Então, cosseno de 5π sobre 4 é igual a menos o cosseno de π sobre 4, que na realidade é igual a menos raiz quadrada de 2 sobre 2. Está em dúvida? Substitui o π por 180, que vai dar 4, dividido por 4. 180 dividido por 4 é 45. Então, cosseno de 45, raiz quadrada de 2 sobre 2. Tá certo? Continuando ainda a quinta questão, o item é 240. 240 é terceiro quadrante também, né, gente? Então, muito fácil. Vou pegar esse alfa, com esse alfa, vou substituir pelo 240. Cosseno de 240 é igual a menos o cosseno de 240 menos o 180. Ele não apareceu aqui porque a figura comeu aqui, tá bom? Mas é menos o cosseno de 180. Resolve primeiro, está dentro do parênteses. 240 menos 180 vai dar 60. Então, cosseno de 240 é igual a menos o cosseno de 60. E o cosseno de 60 é o meio. Como no caso é menos o cosseno de 60, é menos o meio. Tá bom? Sexta questão. Sexta questão diz assim: use os valores notáveis do seno e calcule. Bem, o que é que nós podemos observar aqui? Nós podemos observar que 37π sobre 6, ele é um arco que ele vai dar mais de uma volta no ciclo trigonométrico. E como é que nós vamos resolver isso aí? Nós vamos reduzir esse arco ao primeiro quadrante, encontrando a primeira determinação positiva.
Como é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer assim, vamos pegar esse número e vamos reescrever esse número. De que forma? Ele vai ficar assim, ó, 37 que multiplica π sobre 6. Então, você vai pegar essa parte inteira, que é o 37, e vai dividir. Dividir por quanto? Dividir, você vai olhar aqui para o denominador. O denominador é 6. Então, o que você vai fazer? Você vai multiplicar esse 6 por 2. Por que você vai multiplicar por 2? Já que você está trabalhando com um arco em radiano, o ciclo trigonométrico em radiano é 2π radiano. Então, quando você dá o dobro do denominador, você multiplica o 6 por 2, o resultado que você obtiver nessa divisão é o número de voltas. Tá certo? Então, 6 vezes 2 vai dar 12. E aí, 3 vezes 12 dá 36. Subtrai o 37 do 36, que na realidade vai dar 1 aqui, né, gente? Que eu estou apenas explicando de onde foi que saiu esse 12, né? Então, vejamos. Perceba que aqui, esse 1, ele é menor do que o 12, né? Do que o divisor. O resto é menor do que o divisor. Então, você vai parar a conta aqui, tá certo? E aí, o que você vai fazer? Você não deixou de lado o π sobre 6? Agora, você vai pegar esse π sobre 6 e vai colocar aqui. 1 vezes π sobre 6, que vai dar π sobre 6. Esse π sobre 6 é a primeira determinação positiva, tá certo? É o que corresponde ao primeiro quadrante. Então, você vai pegar, ó, seno de π sobre 6 é igual a 1 meio. 180 dividido por 6 dá 30, né? Então, é igual a 1 meio. Está aqui o ciclo trigonométrico, está aqui o arco de 30 graus, que é o mesmo. O arco de π sobre 6 é o mesmo 30 graus, que é o mesmo arco de 37π sobre 6. Tá certo? Então, ele vai dar 3 voltas completas no ciclo trigonométrico, percorrer mais um pedaço de π sobre 6, que vai dar 37π sobre 6, certo? Vamos ao item B. Seno de menos 225. Então, vamos prestar um pouquinho de atenção a esse seno de menos 225. Primeira coisa, ele aqui é negativo, né? Ó, como é que tu vai saber a primeira determinação dele positivo? Porque se você for considerar ele negativo aqui, do jeito que ele está aqui, menos 225, você vai ter que sair aqui do zero no sentido horário e contar 225 graus, certo? No sentido negativo. Então, fica bem mais fácil contar no sentido positivo. Então, pega a circunferência todinha, que é 360, e subtrai do arco que você tem 225 negativo. Feita essa subtração, você obtém 135. Então, o que você obtém? Ó, se você pegar o ciclo trigonométrico todinho, que é 360 graus, subtrair essa parte aqui, que é 225 negativo, que vai sobrar essa outra parte aqui, que é o 135. Ou seja, um arco de 135 graus, ele tem a mesma extremidade no ciclo trigonométrico de um arco de menos 225 graus. E eu quero o seno. Então, o seno de menos 225 é igual ao seno de 135. E o seno de 135, segundo quadrante, nós vamos resolver assim, tá bom? Então, substitui o alfa pelo 135. Então, você tem seno de 135 é igual ao seno que multiplica 180 menos 135. Resolve o que está dentro do parêntese e repete o que está antes do parêntese. 180 menos 135 dá 45. Ou seja, o seno de 135 é igual ao seno de 45 graus, certo? Que é igual a raiz quadrada de 2 sobre 2, tá bom? Vamos para o item C. Esse item C, ele é muito simples, gente.
Vamos prestar um pouquinho de atenção. Eu tenho aqui, ó, 6π. Observe que o ciclo trigonométrico, dando uma volta completa no ciclo trigonométrico, você tem 2π. Então, você vai apenas dividir 6π por 2π, que vai dar 3 só. Você vai sair daqui, vai dar 3 voltas completas no ciclo trigonométrico e vai parar no mesmo ponto. Então, o seno de 6π é mesmo o seno de 0 graus, porque você vai parar aqui. E o seno de 0 graus é 0. Por que é 0? Bem, vamos lá. Você está aqui, 0 graus. Seno é eixo Y. Então, você vai vir em linha reta até tocar o eixo Y. Quando você tocar o eixo Y, você vai tocar no 0. Então, por isso que o seno de 0 grau é 0. Item D, seno de 19π sobre 4. Então, possivelmente, é um arco que vai dar mais de uma volta no ciclo trigonométrico. Então, vamos pegar esse 19π sobre 4. Vamos escrever esse 19π sobre 4 de uma nova maneira, de uma nova forma. Então, vai ficar 19 vezes π sobre 4. Vamos pegar esse 19, tá certo? E vamos dividir. Dividir por quanto? Olha o denominador aqui, que é 4. Multiplica por 2. E vai dar 8. Então, 19 por 8 vai dar 2. 2 vezes 8 vai dar 16 aqui. Então, vou pegar esse 19 e subtrair desse 16. Que na realidade vai dar 3. Aqui eu estou apenas explicando de onde foi que saiu esse 8, né? Que eu já falei. Então, o que acontece? Lembra do π sobre 4, que ele ficou aqui deixado de lado? Agora você vai usar ele aqui, ó. Você vai botar ele bem aqui, ó. Então, vai ficar 3 vezes π sobre 4, que é 3π sobre 4. Isso aqui é a primeira determinação positiva. Tá certo? Então, resolvendo, se você tem dúvida onde é que ele vai ficar no ciclo trigonométrico, substitui o π por 180, divide por 4, vai dar 45, multiplica por 3, certo? Vai dar 135. Então, primeira determinação positiva, o seno de π sobre 4 é igual a raiz quadrada de 2 sobre seno de 630. É um arco maior do que 360 graus. Então, vamos pegar o 630, dividir por 360, tá bom? Que vai dar 1. 1 vezes 360 é 360. Então, você vai pegar esse 630, subtrair do 360, que vai dar 270. Então, na realidade, isso aqui é a nossa primeira determinação positiva. Então, eu quero o seno de 270. 270 ele está bem aqui no ciclo trigonométrico, ó, bem aqui. Então, seno é eixo Y. Eu já estou no eixo Y. Então, eu vou contar do 0 até aqui, que é o raio do ciclo trigonométrico, que é 1, né, gente? 1 o quê? Positivo ou negativo? 1 negativo, a parte de baixo do eixo Y. Então, o seno de 630 é igual ao seno de 270, né? Que é igual ao seno de menos 1. Ok? Bem, eu tenho aqui o item F, o seno de menos π sobre 3. Quero fazer aqui uma observação, tá bom? Π sobre 3 é 180 dividido por 3, dá 60. Então, está aqui o 60. Esse arco aqui tem 60 e esse arco aqui também tem 60. A diferença é que ele aqui é positivo e ele aqui é negativo, certo? Então, vamos lá. O seno de π sobre 3, que é 60, o seno de 60 é raiz quadrada de 3 sobre 2. E o seno de menos π sobre 3, que é o 60 negativo, vai ser menos raiz quadrada de 3 sobre 2. Sem mais complicações, né? Vamos tentar resolver da maneira mais simples. Aqui, vamos entrar agora na tangente, né? Eu tenho o ciclo trigonométrico. O que é importante nós entendermos aqui na tangente? A tangente, como eu já falei nas aulas anteriores, ela é uma reta que toca a circunferência em apenas um ponto. Do 0 para cima, você tem valores positivos e do 0 para baixo, você tem valores negativos. Certo? Aqui, nós temos os ângulos, né?
de 0, 30, 45, 60, 90, 180, 270, 360 e seus respectivos valores em radiano. Então, nós temos aqui o valor dessa tangente. Quando a gente for fazer a atividade, se você tiver dúvida, você volta aqui nessa parte do vídeo e dá uma conferida aqui nos valores, tá certo? As demais coisas eu vou explicar no decorrer da correção, tá bom? Então, vamos lá. Resumindo aqui a questão da tangente, né? Vamos voltar aqui, para a gente poder entender melhor. Vamos supor que eu tenho um arco aqui, ó. Primeiro quadrante. Então, para me traçar a tangente, eu vou ter que passar a partir do centro do círculo, passar pela extremidade do arco, continuar o arco e tocar a reta tangente. Aonde eu tocar a reta tangente é que será o valor da tangente. Então, primeiro quadrante, vou tocar a reta tangente na parte positiva. Veja que o terceiro quadrante também, ó, a única condição de passar partir da extremidade do arco, passar pelo centro, tocar a reta tangente, ó. Então, no terceiro quadrante, eu tenho um correspondente no primeiro quadrante que vai tocar a reta tangente na parte positiva. Vamos aqui para o quarto quadrante, ó. Vou partir do centro. E aqui eu vou partir algum arco aqui, qualquer valor compreendido entre 270 e 360 graus. Passar pelo arco, tocar a reta tangente na parte negativa. Agora observe que o segundo quadrante eu vou fazer o mesmo processo. Ó. Qualquer canto que eu tiver esse arco aqui, ó, no segundo quadrante, entre 90 e 180, eu vou partir da extremidade desse arco, passar pelo centro e tocar a reta tangente na parte negativa. Então, resumindo, primeiro quadrante, você tem para a tangente 180 menos o ângulo, se for em graus, ou π menos o ângulo, se for em radiano. Segundo quadrante, você tem o ângulo menos 180, se for em graus, ou o ângulo menos o π, se for em radiano. Terceiro quadrante, 360 menos o ângulo, se for em graus, e se for em radiano, 2π menos o ângulo considerado. E aí você olha apenas se for primeiro ou terceiro quadrante, tangente positiva. Se for segundo ou quarto quadrante, tangente negativa. Que é o que nós estamos mostrando aqui, né? Ó. Tangente, né? Ó, primeiro quadrante, terceiro quadrante, positivo. Segundo quadrante, quarto quadrante, negativo, né? Então, vamos dar continuidade. Então, vamos resolver as questões 9 e 12, tá bom? Então, vejamos. Questão 9. Calcule o valor de... Aí, use os valores notáveis, redução ao primeiro quadrante e os arcos côncavos. Tangente de 180. Então, vamos lá. Vamos entender aqui, ó. Se é 180 positivo, então vou começar no sentido anti-horário. Vou partir aqui do zero, vou percorrer um arco de 180 graus aqui. Então, tá aqui, a extremidade do meu arco. O que eu vou fazer? Eu vou vir, sair dele, passar pelo centro do círculo trigonométrico e continuar até tocar a reta tangente. Eu vou tocar nesse ponto. Vou tocar onde? No zero. Então, tangente de 180, zero. Tangente de zero, eu estou bem aqui, ó. Já estou tocando a reta tangente, então só pode ser zero, né? Tangente de 30 graus. Então, conforme lá, se está em dúvida, volta um pouquinho a aula, olha lá o slide anterior, tangente de 30, raiz quadrada de 3, sobre 3, tá certo? Positivo, né? O primeiro grau, primeiro quadrante, parte do centro, passa pelo primeiro quadrante, qualquer ângulo aqui no primeiro quadrante vai dar positivo. Tangente de 90, bem, vamos observar aqui uma coisa, ó. O ângulo de 90 está bem aqui. Então, eu vou ter que sair do centro, tocar a extremidade do arco e dar continuidade em linha reta. Até tocar a reta tangente. Será que vai tocar, gente, se eu continuar aqui em linha reta? Lógico que não, né? Então, a tangente de 90, ela não se define, tá certo? Tangente 45 vai ser 1, né, gente? Tangente 45, 1.
tangente de 60, raiz quadrada de 3. Dando continuidade, tangente de 210. Bem, vamos prestar um pouquinho de atenção aqui, tá bom? Observe que, ó, se você partir da extremidade do arco de 210 graus aqui, passar pelo centro do ciclo trigonométrico, você vai tocar a extremidade do arco de 30 graus e tocar a reta tangente. Então, a reta tangente é esse valor aqui, ó. Esse valor aqui vai ser positivo. Então, a tangente de 210 é a mesma tangente de 30, tá certo? Então, pelo círculo trigonométrico, você já resolveu a questão. O que acontece é que, às vezes, você não lembra muito bem do ciclo trigonométrico. Então, você vem para cá, né? Olha o que eu falei, né, gente? Ó, terceiro quadrante é o ângulo menos 180. Por quê? Porque eu estou em graus. Né? Tangente, ó, tangente, terceiro e primeiro quadrante, positivo. Ó, positivo, positivo. Então, vou substituir esse alfa e esse alfa pelo ângulo considerado, que é 210. Então, eu tenho 210, tá certo? Igual a tangente que multiplica 210 menos 180. Resolve o primeiro que está dentro do parênteses e repete o resto, tá bom? Então, 210 menos 180 dá 30. Tangente de 210 é igual a tangente de 30, que foi o que eu falei aqui, né, gente? Ó, o que eu falei aqui, tá bom? Que é igual a raiz quadrada de 3 sobre 3. Tangente de 300. Bem, vamos observar aqui algumas coisas. Eu destaquei aqui alguns arcos, certo? Destaquei um arco de 60, um arco de 210, um arco de 240 e um arco de 300. Observe que o arco de 240, ele sai da extremidade dele, passa pelo centro, vai tocar a extremidade do arco de 60 e vai tocar a tangente. O canto que toca a reta tangente é o mesmo, né, do arco de 60 e do arco 210. Então, a tangente 240 é a mesma de 60. Ela é positiva. Então, todos os arcos do primeiro quadrante e do terceiro quadrante, você tem tangente positiva, parte de cima da tangente. 120 graus. Ó, partindo do extremidade 120, passando pelo centro, eu vou tocar no 300. Tá certo? E vai tocar a reta tangente no mesmo ponto. Então, isso quer dizer que 120 graus tem a mesma tangente de 300 graus. Certo? No caso, a tangente negativa. Agora, se você observar, ó, todos esses ângulos, eles têm um correspondente no primeiro quadrante, que é o 60. Então, a tangente vai ser a mesma de 60, tá certo? Tanto 60, 120, 240, 300 graus. Qual a diferença? Que se for primeiro ou terceiro quadrante, ela será positiva. Se for segundo ou quarto quadrante, ela será negativa. Então, nós vamos resolver a questão. Substitui o alfa pelo ângulo considerado, que é o 300. Então, 300 menos, certo? Por que menos? Porque é quarto quadrante, negativo, certo? 360 menos 300. Resolvendo o que está dentro do parênteses, tangente de 300 é igual a menos a tangente. 360 menos 300 dá 60. Tangente de 300 é igual a menos tangente de 60, que é menos raiz quadrada de 3. Tá bom? Ainda na nona questão, tangente de 3π sobre 4. Então, eu fiz uma imagem aqui para nós observarmos. Então, eu destaquei alguns ângulos, ó. 45, 135, 225, 315. Novamente, ó, a tangente de 225, ela vai passar pela mesma extremidade de 45, então vai ter a mesma tangente, positiva. A tangente de 135, passando pelo centro, vai passar pela mesma extremidade de 315, vai tocar no mesmo ponto de tangente, então ela vai ser o mesmo valor. Tangente de 135 é a mesma de 315, que é um valor negativo. Tá certo? Então, dentro dessa análise, vamos pegar aqui, ó, o 3. Vamos reescrever esse 3π sobre 4, que vai ser 3 vezes π sobre 4,
Substitui o π por 180 sobre 4, que vai dar 45. 3 vezes 45 é 135. Então, na realidade, ó, 3π sobre 4 é 135 graus. Ou seja, a tangente de 135, ela vai ser a mesma de 315. Tá certo? Observe que 315 e 135, eles têm um correspondente no primeiro quadrante, que é 45. Então, a tangente de 45, 135, 225 e 315 é a mesma, tudo é 45. Qual a diferença? Que se for primeiro quadrante ou terceiro quadrante, será positivo. Se for segundo quadrante ou quarto quadrante, será negativo. Certo? Então, tangente de 3π sobre 4 é igual a tangente de 135, que é igual a menos 1, que a tangente de 45 é 1. Como ela está no segundo quadrante, ela é negativa. Podemos resolver de outra forma, né? Que é a redução ao quadrante, tá bom? Então, vou substituir o alfa pelo 3π sobre 4. Então, o que eu tenho? Tangente de 3π sobre 4 é igual a menos tangente de π menos 3π sobre 4. Resolve o que está dentro do parênteses e repete o que está antes do parênteses, tá certo? Repetir tudo o que está antes do parênteses. Ó. Vou resolver o que está dentro. Abaixo do π eu considero 1, porque todo número divisível por 1 é igual a ele mesmo, então continua sendo π. Então eu tenho denominador 1, denominador 4. Tiro o MMC de 1 em 4, que vai dar 4. Então, na realidade, 4 dividido por 1 vai dar 4. 4 vezes π vai dar 4π. 4 dividido por 4 vai dar 1. 1 vezes 3π vai dar 3π. Resolve o que está dentro do parênteses. E o que está antes? Repete do mesmo jeito. Ó, tudo igual, igualzinho. Repetir, tudo está antes do parêntese, né? Então, frações com o mesmo denominador. Repete o denominador. E agora faz a conta, né? Ó, 4π menos 3π dá π. Ou seja, a tangente de 3π sobre 4 é igual a menos a tangente de π sobre 4. Que é o que eu já tinha falado aqui, né? Ó, 3π sobre 4 é 135. Vai ser a mesma tangente de 45. A diferença é que a de 45 é positiva, a de 135 vai ser negativa. Que vai dar menos 1. Tá bom? Tangente de 4π sobre 3. Então, eu destaquei aqui 4 ângulos, ó, 60, 120, 240, 315. Então, lembrando, primeiro quadrante, terceiro quadrante, tangente positiva. Segundo quadrante, quarto quadrante, tangente negativa. Então, todos esses valores, ó, 120, 240, 315, eles têm um correspondente no primeiro quadrante, que é 60. Então, a tangente aqui vai ser 60, certo? Você vai apenas ter que observar qual é o sinal dela. Se for primeiro ou quarto ou terceiro quadrante, positivo. Se for segundo ou quarto quadrante, negativo. É isso que você vai fazer. Então, uma forma aqui, né? Ó, reescreve a fração, substitui o π por 180. 180 dividido por 3 dá 60. 60 vezes 4 vai dar 240, que é esse 240 aqui. Observe aqui, ó, no ciclo trigonométrico, você já percebe que 240, passando pelo centro, vai tocar a extremidade de 60. Ou seja, 240 vai ter a mesma tangente de 60. Certo? Então, a tangente de 4π sobre 3 é igual a tangente de 240, que é igual a raiz quadrada de 3, a tangente de 60, né? Ou você pode resolver de outra forma. Substitui o alfa pelo arco que você tem, que é 4π sobre 3. Então, você tem tangente de 4π sobre 3 é igual a tangente que multiplica 4π sobre 3 menos π. Abaixo do π, considera 1, para poder resolver o que está dentro do parênteses. Repete tudo que está antes do parênteses, ó, repetiu, tudo igual, ó, igual, tá certo? E resolve o que está dentro do parênteses. De que forma? Tira o MMC de 3 e 1, que vai dar 3. Então, 3 dividido por 3 vai dar 1. 1 vezes 4π vai dar 4π. 3 dividido por 1 vai dar 3. 3 vezes π vai dar 3π. Repete o sinal de menos. Então, novamente, repete tudo que está dentro do parêntese e
tudo que está fora do parêntese, repete tudo que está fora do parêntese e resolve o que está dentro do parêntese. Então, repetindo, né? Tangente de 4π sobre 3 é igual a tangente, ó, denominador 3, repete o denominador. 4π menos 3π vai dar π. Então, tangente de 4π sobre 3 é igual a tangente de π sobre 3, que é igual a raiz quadrada de 3, né? Ok? Vamos ainda para o item L. Tangente de 5π sobre 6. Bem, temos aqui o ciclo trigonométrico, eu separei aqui alguns ângulos. É importante nós observarmos esses ângulos aqui para nós compreendermos, tá certo? Separei um arco de 30 graus, 150 graus, 210 graus, 330 graus. E esse 150 saiu de onde? Esse 150, na realidade, é 150 graus negativo. Eu estou considerando o sentido horário. Estou saindo daqui do zero, vindo no sentido negativo, percorrendo 150 graus. Então, a gente observa que 210 graus e 150 graus, eles têm a mesma extremidade. Então, eles vão ter a mesma tangente, né? E observe que, ó, 210 graus e menos 150 graus vai ter a mesma tangente de 30 graus, que vai ser positiva. E 150 graus vai ter a mesma tangente de 330 graus, que vai ser negativa. 150, 210, 150 positivo, 210 positivo, menos 150 e 330 positivo, todos eles têm um correspondente no primeiro quadrante, que é o 30. Então, na realidade, a tangente de todos eles aqui vai ser a tangente 30. O que vai modificar vai ser apenas o sinal, dependendo do quadrante que ele esteja, né? Então, se ele estiver no primeiro ou no terceiro quadrante, tangente positiva. Se ele estiver no segundo ou no quarto quadrante, tangente negativa. Vamos reescrever. 5 que multiplica π sobre 6, substitui o π por 180, 180 dividido por 6 dá 30, então fica 5 vezes 30, que dá 150. Ou seja, a tangente de 5π sobre 6 é igual a tangente de 150, está aqui ela. Que é a mesma de 330. Que eu disse que é a mesma de 30, né? Ó. Então, vai ser a mesma de 30, vamos mudar apenas o sinal, né? Porque segundo quadrante é negativo. Tá certo? Que vai ser o quê? Tangente de 30, raiz quadrada de 3 sobre 3. Como ela está na parte negativa, vai ser menos raiz quadrada de 3 sobre 3. Agora, vamos observar essa tangente aqui, ó. O item K, tangente de menos 5π sobre 6. Se você já fez todo o cálculo, você já encontrou, e você observa que aqui é 5π sobre 6, aqui é 5π sobre 6, aqui é positivo e aqui negativo, o resultado vai ser o mesmo, apenas invertendo o sinal, seria a lógica, né? Mas vamos supor que você não tem esse item aqui, você só tem isso, você quer resolver. Então, vamos lá. Reescreve aqui, né? Estou dando duas formas de resolver, tá certo? Reescreve. 5 que multiplica π sobre 6. Π sobre 6 substitui o π por 180. 180 dividido por 6 dá 30. 30 vezes menos 5 dá menos 150. Que é esse menos 150 aqui, ó. Tá certo? Eu estou saindo do zero no sentido anti-horário aqui, ó. Estou tocando um arco de menos 150. Tá bom? Então, se a tangente de 150 aqui é menos raiz de 3 sobre 3, a tangente de menos 150 agora vai ser o quê? Nesse caso, o mesmo valor de sinal trocado, né, gente? Tangente de menos 150 vai ser raiz de 3 sobre 3. Tá bom? Vamos fazer aqui uma pequena observação, tá certo? Ó, você tem menos 150 graus. Você quer saber quanto é que ele corresponde positivo, né? Então, você vai pegar 360 e vai subtrair de 150, que vai dar 210, que é esse 210 aqui, viu, gente? Certo? Então, estou pegando o ciclo trigonométrico todinho e estou tirando essa parte negativa aqui. O que está sobrando?
a parte positiva, que é 210, tá certo? Então, esse 210 é a primeira determinação positiva, tá bom? Então, a tangente de menos 150 é a mesma tangente de 210, que é a mesma tangente de 30, que é raiz quadrada de 3 sobre 3, tá certo? Vamos agora para a 12ª questão, nossa última questão. Determinar a tangente de 1935. O que você vai fazer? Bem, isso aí é um arco muito superior a 360 graus. Você vai pegar o 1935 e vai dividir por 360. Quando você dividir, vai dar 5. 5 vezes 360 vai dar 1.800. Agora você vai subtrair o 1935 pelo 1.800, que vai dar, na realidade, 135. 135 é a primeira determinação positiva. Ou seja, a tangente de 1935 é a mesma tangente de 135. Como é que vai resolver isso aí? Vamos observar aqui, né? O arcozinho, ciclo trigonométrico, 45, 135, 225, 315. Primeiro e terceiro quadrante, tangente positiva. Segundo e quarto quadrante, tangente negativa. 135, 225, 315, todos eles têm um correspondente no primeiro quadrante, que na realidade é 45. Então, a tangente vai ser o valor da tangente 45. Você vai ter que observar qual é o quadrante que você está. No caso, 135, ó. Parte da extremidade 135, passa pelo centro, vai tocar reta tangente na parte negativa. Certo? Então, a tangente 45 vai ser 1, só que está na parte negativa, então vai ser menos 1. Ok, gente? Então, aí, se você quiser resolver da outra forma, né? 135, redução. Então, você tem, substitui o alfa pelo 135, tangente 135 menos tangente que multiplica 180 menos 135. Resolve o que está dentro do parêntese, né? E repete o que está antes. Então, você tem tangente 135 menos tangente 45. Então, tangente 135 é igual a menos 1, né? Que é a tangente 45, menos a tangente 45. Ok? Então, gente, na realidade, está aí a nossa questão, nossa resolução de atividade. Espero ter contribuído para o aprendizado de vocês. Chegamos ao final da aula e até a próxima oportunidade, se Deus quiser e permitir.